Paz a todos. Hoje nós vamos ver o poder da observação. O livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Vai ser muito interessante a lição de hoje. Vem comigo, vai ser bênção de Deus na sua vida. Paz Senhor a todos. Amém? Bem-vindo ao canal Mensagens Bíblicas. Aqui é o professor Adeildo e hoje nós vamos estar abordando um versículo da Bíblia Sagrada, que é em Atos, capítulo 1, versículo 8. Tá certo? Lembrando que o livro de Atos são os feitos dos apóstolos. Feitos dos apóstolos. Através do Espírito Santo, tá certo? Espírito Santo. Então, Atos, vamos ver aqui, vamos ler Atos 1, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Pois bem, o que acontece? Então, o livro de Atos dos Apóstolos são os feitos, as ações dos apóstolos, tá certo? Você pode colocar aqui ações, feitos, né? Ações dos apóstolos, ações, né? Ações dos apóstolos através do Espírito Santo, tá certo? Antigamente tinha umas bíblias que não era Atos dos Apóstolos, mas eram ações do Espírito Santo através dos apóstolos. Algumas traduções mais antigas, se não me engano, tem essa definição. Então, o que acontece? Hoje nós vamos observar o poder da observação. Então, nessa lição de hoje, nós vamos abordar Atos 1:8. Mas antes de nós entrarmos na lição em si, na palavra do Senhor, eu gostaria que você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá certo? Assim, a observação é interessante quando nós observamos o que está escrito, não o que a nossa mente, a imaginação almeja em si, mas verdadeiramente o que o Senhor tem para fazer através da sua palavra. Então nós vemos aqui que a Bíblia diz: mas recebereis o poder. Tem versões que até que eu li que pode estar escrito virtude, tá certo? Virtude. Pode estar também escrito habilidade. Tem traduções habilidade, tá? Pode estar escrito virtude ou habilidade. Através do quê? Através do poder do Espírito Santo. Então veja bem, a Bíblia diz que mais recebereis poder. Quem vai receber esse poder? Quem vai receber, mais recebereis? Quem recebe esse poder? Quem recebe esse poder são os discípulos, né? Discípulos. Apóstolos, você pode colocar apóstolos também, né? Apóstolos. Então, quem vai receber? Você tem que fazer essa pergunta para o texto. Quem vai receber o Espírito Santo? Quem vai receber esse poder? Os apóstolos. É interessante aqui que a Bíblia está dizendo que é algo futuro. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós e sereis minhas testemunhas. Olha bem, recebereis e sereis. Reis de novo aqui, o final. Por quê? Porque isso aqui é algo futuro. Não era para o momento, era algo futuro. Tá certo? Era o futuro. Então recebereis poder. Não era o momento. Era para estar aonde? Em Jerusalém, no capítulo 2 diz, de Atos 2,
fala que ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, porque Jerusalém simbolizava o quê? A terra santa, né? O lugar de buscar Deus, né? A igreja do Senhor. Então, pois bem, então o que acontece aqui? Nós vemos, mais recebereis o poder ao descer sobre vós, ao descer, opa, espera aí, é algo que está fora deles, e eles vão receber, então é algo que está fora deles, tá certo? Então é algo que está fora deles, algo comum? Não, algo sobrenatural. O Espírito Santo, como pessoa da Trindade, como terceira pessoa da Trindade, né? Trindade. Terceira pessoa. Como terceira pessoa da Trindade, eles iam receber essa autoridade, esse poder. Por isso que quando nós vemos alguma igreja que a pessoa fala, olha, está um poder aqui de Deus, o Espírito Santo está descendo, está fazendo isso, aquilo, sapateado, poder, oh glória, amém. Mas não é só isso. Quando a presença do Espírito Santo, algo acontece, curas tem que haver, milagres tem que acontecer, batismo com o Espírito Santo, tá certo? Para você poder falar em línguas estranhas, e quem sabe mais adiante posso até abordar Atos 2, que as pessoas falam que é a língua dos anjos, mas se nós estudarmos direitinho, tem muito mais coisa por trás, tá certo? Eu vou ainda trazer em um próximo vídeo mais adiante. Então veja bem, sereis minha testemunha. Por quê? Porque quem testemunha é porque sabe. Quem testemunha é porque viu. Quem testemunha tem o que falar, tá certo? Então vocês sereis a minha testemunha, sereis a minha testemunha. Então primeiro você recebe o poder. Que é o quê? Que é a causa. O poder causa alguma coisa. E qual a consequência desse poder? Tem um efeito. E efeito. Então o que acontece? Quando você recebe o poder, você se transforma em uma testemunha. É aquele que viu, aquele que sabe o que está falando. Aquele que sentiu. Aquele que presenciou, tá certo? Testemunha, aquele que presenciei, que está presente, tá certo? Ser testemunha é isso, é aquele que está presente, que sabe, que viu, que sentiu, que teve uma intimidade com o assunto. Pois bem, então quando você recebe, você tem o efeito que causa em você, o efeito. E esse efeito, o que acontece? Você se transforma em testemunha. Então os discípulos, os apóstolos, era uma urgência, a necessidade da igreja expandir, porque estava havendo perseguições. Sem a perseguição não haveria o aumento da igreja, porque ela ia ficar só instalada só em Jerusalém. Tanto é que a palavra do Senhor diz que, olha, agora o que acontece? Não vai ser mais num lugar só o evangelho. Ele vai se expandir, olha, vai ser tanto em Jerusalém, que nós podemos colocar como igreja, tá certo? Uma igreja, como também em toda a Judéia, depois Samaria, que os judeus não falariam com os samaritanos, mas o evangelho quebra isso, não tem raça, não tem cor, não tem branco, não tem negro, não importa. O evangelho é para a salvação de todos. E depois até os confins da terra. Ou seja, o que nós vemos aqui são um início de uma série, se iniciou essa série assim, ó. Jerusalém. Inicia-se uma série. Essa série, o que é? O evangelho se expandindo, o evangelho crescendo, o evangelho com fruto da pessoa bendita do Espírito Santo, porque ele trouxe o quê?
habilidade sobrenatural. A ação dos apóstolos, através do Espírito Santo, é uma ação sobrenatural. Sobrenatural. E essa ação sobrenatural é só para ficar pulando, sapateando, falando língua estranha? Não, é uma ação de transformação de vidas. As pessoas são transformadas. Então, veja bem, depois que entrou o Evangelho, né, na vida dos apóstolos e a promessa de Deus que recebereis, tudo no futuro ia acontecer para eles. Em Atos 2, isso ocorre. Por quê? Porque não ia ser mais apenas pregadores de Jerusalém. Não, Jerusalém tem seu templo, já tem a sua glória. Agora é para expandir para o mundo inteiro. Então começa o quê? A primeira expansão que a Bíblia diz. Vamos aqui, eu vou apagar aqui. Depois se dá print na tela se vocês quiserem. Eu vou apagar aqui com a mão, porque eu esqueci meu apagador ali do lado. Então o que acontece? O que acontece agora é o seguinte: essa série de eventos, vamos colocar aqui barriguinha de mulher grávida, tá certo? Faz um buraquinho aqui e outro aqui. Aqui você pode abrir assim, fazer aqui é o delta do Nilo, tá certo? Aqui é o delta. Lembrando que o meu mapa tá aqui, tá? Tá começando aqui. Aqui é Israel, tá certo? Aqui é o Monte Sinai, aqui para baixo tem o Monte Sinai. Monte Sinai, tá? Aqui nós temos o quê? Digamos que Jerusalém, tá? Judeia e Samaria. Tá? Então aqui nós temos aqui Jerusalém, Judeia, Samaria, tá? Que é o mapa de Israel, tá? Então, Deus fala através da mensagem de transformação que vai pregar primeiro em Jerusalém, depois na Judeia, após isso em Samaria e depois até os confins da terra. Aqui é o Egito, né? Egito, aqui mais para aqui é Mesopotâmia, né? Região da Mesopotâmia, Grécia. Então Deus começou a enviar eles para todos os cantos da terra, porque eles iam ficar só em Jerusalém. Só que a promessa é para todas as nações, todas as nações que haviam vida naquela época, tá certo? Territórios que haviam vida. Então Deus, ele enviou, capacitou a ir para Damasco, para Antioquia, para Derbe, para Icônio, para Listas, para Síria, Sicília, Filipos, Macedônia, Tessalônica, Atenas, Anfípolis, Apolônia, Corinto, Éfeso, Troade, Itália, Malta. Então o Evangelho, só em Atos, no livro de Atos, fala sobre essas cidades que eu citei agora há pouco, tá certo? Então veja bem, o poder da observação. Quando você observa a palavra de Deus, você começa a ver que o que seriam os discípulos? Seriam minhas testemunhas. Seria algo futuro. Os discípulos é o futuro, tá certo? Do Evangelho são os discípulos. Então, quando vocês são minhas testemunhas, vocês são o futuro. O futuro de Cristo. O futuro de Cristo. Tá certo? Então essa passagem é muito interessante, irmãos, que mostra que, olha, agora você não vai pregar mais só em Jerusalém. Você vai para a Judeia, você vai para Samaria e você vai para os confins da terra. Ou seja, se fosse nós colocarmos nos dias atuais, nós poderíamos colocar assim, olha, aqui é Jerusalém. Opa! Aqui é a Judeia, mais longe um pouquinho, Judeia, Jerusalém, né? Jerusalém. Opa, mais longe um pouquinho, o campo de ação é Samaria. Samaria, tá? Opa, agora vai mais distante, vai se distanciando, opa, até confins da terra. Tá certo?
Então, olha, até os confins da terra. Então, o Evangelho vai para todo lugar. Esse é o poder quando nós observamos a palavra do Senhor e meditamos e pensamos também na parte gramatical, né? Que recebereis algo futuro, sempre futuramente, a causas e consequências, né? O que causou isso? O Espírito Santo. Mas qual é o efeito do Espírito Santo? É a salvação de vidas. Então, se você tem o Espírito Santo, se você está cheio de Deus, saiba de uma coisa, que você está no caminho certo. Agora, se você falar que está lotado, está transbordando do Espírito Santo na sua vida, e não acontece milagres, não acontece transformação de vida, você não prega para ninguém, nem o teu testemunho prega para alguém, então algo está errado, tá certo? Que Deus venha abençoar a vida dos irmãos. Espero que tenha sido interessante aqui. Eu sei que borrou um pouco a lousa, mas o irmão pode tirar print, pode ir pausando, escrevendo, tá certo? E assim que você medita na palavra do Senhor, quando você se debruça a estudar a Bíblia, a pregar a palavra, ou até dar uma saudação na igreja, ou até para você mesmo, principalmente, porque a palavra de Deus, ela prega primeiro para a minha vida, certo? Então, muitas vezes você tem que fazer esse trabalho, pega uma folha, né, pega o texto, se debruça nele, vê o significado, tá certo? E Deus vai abençoar de uma forma poderosa a sua vida, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos, não se esquecendo de se inscrever no canal, você que não é inscrito ainda, tá bom? Ative o sininho, tá certo? Faça os seus comentários também, dá um joinha, faça seus comentários lá, comente sobre o assunto que foi abordado, se foi interessante, dê alguma dica que você queira que tenha no canal, que ache que é interessante, amém? Que Deus venha abençoar a tua vida de uma forma poderosa. E no próximo vídeo nós estaremos falando, entendes tu o que lês? Aquele quadro que nós temos salteadamente toda semana. Que Deus abençoe a todos de uma forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. Amém.